Olá, turminha do segundo ano, bom dia Ana Beatriz, bom dia Bianca, bom dia Clarice, bom dia Arthur Gomes, bom dia Francisco Arthur, bom dia Douglas, bom dia Rodrigo e bom dia Maria Eduarda. Hoje, meus amores, quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Estamos com mais uma aula, componente curricular História. Pegue o livro de vocês, tá? Esse que está na telinha de vocês e vá lá na página 212, tá? Antes de nós explorarmos essa página 212, eu irei agora mostrar algumas imagens, onde essas imagens, tá, irá representar, né, o nosso assunto que iremos explorar, certo? Então, vamos lá. Então, nessa imagem agora, gente, eu estou mostrando para vocês profissões do passado, né? Vocês sabem que já está com 2 aulas que nós estamos falando sobre as profissões, né? Engenheiro, arquiteto, professor, advogado, juiz, promotor, fonoaudiólogo, né? Então, existem várias profissões, né? Hoje em dia, certo? Isso, então, agora vocês irão conhecer algumas profissões do passado. Umas ainda existem, né, nos tempos atuais, nos tempos de hoje, já outras não existem mais, tá certo? Elas foram substituídas, ok? Então, nesse cartaz que está sendo mostrado para vocês, são as profissões do passado que ainda existem, ok? Então, são 7 profissões que, no caso, não existe mais, tá certo? Por exemplo, quais são as profissões que não existem mais? Que eu já tinha até falado para vocês que ainda existe. No caso, essa daí não existe mais, né? A varina, no caso, está até a imagem representando ao lado. Telefonista também não existe mais essa profissão. Trapeiro. A ama, não existe mais ama. Aguardeiro. Calceteiro e temeneiro. Não existe mais essas profissões. Essas daí eram profissões, sim. No caso, até as imagens estão sendo representadas, certo? Como também, nessa outra imagem, também está mostrando outro tipo de profissões. No caso, aqui seria o quê? Telefonista. Essa daí, tá? Aqui nós temos quem? Uma pessoa datilografando. Existe ainda essas máquinas? Existe. Pessoas ainda trabalham com esse tipo de máquina. São poucas pessoas que ainda utilizam a máquina datilografia, certo? Agora o pessoal usa mais o que? São computadores, né? Então, essa máquina datilografia, ela foi substituída por uma tecnologia melhor, certo? No caso, o computador. Agora sim, nós vamos ver, né, algumas profissões do presente, que é a atual, né? O que tem o hoje, né? A mais bem paga também, tá certo? Elas são a mais bem pagas. Quais são as profissões que são mais bem pagas? Anestesista, cirurgião plástico, olha aí, que são bem pagos. Diretor financeiro, diretor de marketing, engenheiro de software, administrador, advogado, cirurgiões e outros, analista de sistema e programador. Odontologista, né? Esses aí são os tipos de profissões mais bem pagos no nosso mundo, certo? Então, quem pretende investir, né, em uma profissão, né, quem quer ser bem remunerado,
bem pago. Então, invista em uma dessas profissões que foram mostrado para vocês agora e citado, ok? Agora nós temos mais outros exemplos de profissões do passado. As que sempre existirão, que nunca, nem tecnologia, né, que está sendo impactado, né, no mundo do mercado, no mundo tecnológico, né, que acontece na questão das mudanças, né, através da tecnologia, certo? Então, nenhuma dessas profissões que vamos ler agora, elas não vão deixar de existir, certo? Ela é fundamental para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, médicos, educadores, prostitutas, advogados, policiais. Olha aí, esses sempre existirão, certo? Nunca irá mudar, nunca deixará de existir. Ninguém substituirá, né? Nem outra profissão irá substituir essas que foram mostradas agora, no caso, né? Qual outra profissão que vai substituir o médico? Profissão do médico. Qual outra profissão que vai substituir o profissional educadores? Qual outra profissão que vai substituir as prostitutas? Então, por isso que está sendo mostrado para vocês algumas profissões do passado que ainda existem e que existirão, certo? Temos outras também profissões do passado que elas são bizarras, ou seja, esquisitas, né? Que é no caso removedor de excrementos, camareiro de privada, capacho de príncipe, pisoteador, ladrões de corpos. Aí tem as imagens representando cada uma dessas profissões, que ela é bem bizarra mesmo, né? Esquisita, né? Existia no passado, viu? E aí nós temos outra imagem representando a profissão do futuro. Quem tiver, né, esse curso, essa influência, esse fluente curso, né, então será bem sucedido futuramente, que é a questão do aprender inglês, né? Então, o aprender inglês, ele tanto servirá hoje como servirá futuramente. Futuramente, vão exigir mais quem tem uma linguagem, conhecimento, uma prática, capacidade de exercer, né, uma profissão do futuro com a prática diante do inglês. Quem souber falar inglês, futuramente estará bem sucedido, porque essa profissão aí é que você não vai conseguir exercer sem ser fluente em inglês. Só vai conseguir exercer uma profissão no futuro se for fluente em inglês. Quem não for fluente em inglês não exercerá, tá certo? E aí temos essa imagem de um robô, né? Também, né? Que mostra, né, as mudanças tecnológicas no cotidiano, ok? Outros exemplos de profissões do futuro. Então, você observa aí vários símbolos, né, objetos representando a profissão do futuro. Quem tiver, né, acesso, conhecimento, prática, aprendizado com relação a esses objetos tecnológicos, né, quem tiver prática, então também terá uma profissão futura
com relação à prática, tá? Essa daí, gente, é um tipo de profissão do passado. Ela é bem bizarra, né? Esquisita, né? Então, é um tipo de uma profissão do passado. Também essa outra, esse outro aqui também. E aí nós chegamos onde nós queremos estudar. Então, sabe por que eu mostrei para vocês algumas imagens das profissões do passado com as profissões do presente e a que ainda existirão? Porque o assunto de hoje irá falar sobre as profissões do passado, lá na página 112, tá? Então, nós temos profissões do passado. Nós temos a imagem. Na imagem, gente, nessa primeira imagem aqui, ó, tá? É entregador de leite, é uma profissão do passado. Nessa segunda imagem, que aqui é onde tá meu videozinho, né? É uma profissão chamada limpador de trilho, tá? Essa outra imagem aqui, onde eu estou indo, também é outro tipo de profissão do passado, que é o acendedor de lampiões. Então, existiam no passado. Hoje essas profissões existem? Não. Elas foram substituídas de acordo com o quê? De acordo com as mudanças tecnológicas do cotidiano, certo? Não existe mais essas profissões. Vamos lá ler o texto. Algumas profissões do passado deixaram de existir, na qual foi apontado, foi mostrado para vocês, tanto agora na página 112, como também foi mostrado na análise das imagens, tá certo? Ou se transformaram porque as necessidades da população foram mudando ao longo do tempo. É possível conhecer essas profissões por meio de fontes históricas, como objetos, textos e imagens que relatam as transformações no mundo do trabalho. Por isso que, como nós falamos sobre as fontes históricas, né, deixadas, é muito importante os objetos antigos, né, as imagens antigas, os textos antigos, porque só assim nós passaremos a conhecer como era o passado, como nós estamos conhecendo agora como era as profissões do passado, né? E estamos fazendo agora uma comparação, uma semelhança, a diferença, né? O que tinha antes, o que tem agora, né? O que não tinha, o que está tendo agora. Então, é a partir dessas fontes históricas que nós passamos a ter conhecimento, né? Continuando. O acendedor, né? O acendedor de lampião, essa daqui, ó, onde eu estou indo. Por exemplo, era o profissional responsável por acender e apagar os lampiões de iluminação pública da cidade. Mas com a chegada da eletricidade e das lâmpadas elétricas, ele deixou de ser necessário e perdeu sua função. Há cerca de 100 anos, o limpa-trilho, que é essa daqui, tá? Era um profissional importante em muitas cidades, porque limpava os trilhos por onde os bondes passavam e lubrificava-os com óleo. Com isso, evitavam-se acidentes e garantia-se o bom funcionamento de bondes. Então, é o que foi mostrado para vocês, certo? No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas por pedra, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Por isso, a profissão de caceteiro
ou assentador de pedra era importante e esses profissionais eram muito solicitados. Atualmente, a maioria das ruas das cidades brasileiras é coberta por asfaltos, técnicas mais baratas. Mas aí você pergunta, mas existe, né, tia Deina, profissionais como caceteiros ou assentador de pedra? Existe sim. Por exemplo, aqui onde eu moro, né, em Chaval, na sede, tem calceteiros e assentador de pedra. Ainda existe essa profissão, certo? Não acabou não, viu? Como também nós temos na página 115, onde irá falar, né, das produções de artesanato, dos tempos atuais, que é o hoje, com antigamente. Antigamente, a produção artesanal era uma maneira mais comum de produzir o tecidos, igual vocês estão vendo aqui, utilizando no cotidiano como móveis, ferramentas e roupas. Os produtos eram fabricados manualmente, com a utilização de instrumentos e máquinas muito simples. Fabricava-se pequenas quantidades de cada produto e o mesmo artesão dominava todas as etapas de produção de uma mercadoria, na confecção da venda. Porque naquela época não tinha a tecnologia, né? Ou seja, o impacto da tecnologia no cotidiano, né? Tudo era manual, tá certo? Então, mesmo que produzia uma roupa, né? Ele produzia outros objetos, outros produtos, o tecido, né? Continuando. Na atualidade, olha aí, na atualidade, antes nós vimos o antigamente e hoje. Na atualidade, na produção industrial, há máquinas modernas, porque tem a tecnologia, né? E complexa. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores controla as máquinas em apenas uma das etapas de produção, sem conhecer o processo completo da fabricação de uma mercadoria. Além disso, a utilização de máquinas complexas faz aumentar bastante a quantidade de produtos fabricados e diminui o preço da mercadoria. Aí você tem os exemplos dos produtos fabricados como era antigamente, né? O sapateiro, como você está vendo agora. E aí, atualmente, que é o hoje, os operários na produção de quê? Trabalhando em fábrica de calçados. Enquanto antigamente eles passavam semanas e semanas produzindo, né, um calçado, já de acordo com a tecnologia, né, fabricação de acordo com os dos maquinários, que você sabe que hoje em dia, né, os maquinários eles estão tomando de conta, né, dos trabalhos manuais, né? Por isso, quem não tem conhecimento nessa área, na questão de como mexer, né, em uma máquina, então você fica desempregado, tá? Então, hoje em dia, é por isso que é importante hoje em dia vocês estudarem, né? Buscar conhecimento dentro dessas áreas, terminar os estudos de vocês, porque só assim, futuramente, um desses trabalhos que vocês irão exercer, nós não sabemos qual, mas aí você, como tem conhecimento, tem uma aprendizagem, né? Então, você conseguirá um emprego de acordo com o seu nível. Já essas pessoas que não têm estudo, né, que não pretende estudar, que não quer buscar conhecimento, então acaba ficando o quê? Desempregado. Por quê? Daqui por diante, tá? Hoje em dia, só quem vai ter seu emprego garantido, sua profissão garantida, quem tiver estudo, quem tiver conhecimento tecnológico, quem tiver conhecimento dentro do inglês, como foi apontado no início, tá certo? Então,
as mudanças estão ocorrendo por conta de quem? Do impacto tecnológico. Quem tiver conhecimento, quem tiver prática e capacidade, tem seu emprego garantido. Agora, quem não tem, é só lamento. Por quê? Porque realmente as máquinas estão tomando de conta do mercado. Ou seja, as máquinas, os maquinários estão tomando conta dos trabalhos manuais. Ok, gente? Então, ficamos com essa aulinha onde nós falamos sobre o profissional, as profissões do passado, e aí dei exemplo para vocês de algumas profissões do presente, como nós relatamos nas aulas anteriores, e também falamos da profissão que nunca irá deixar de existir, né? No caso é quem? Os médicos, os educadores, os advogados e policiais, tá certo? Então, por hoje, ficamos com a aula de história, com assunto profissões do passado. Tchau, até a próxima aula. Fique com Deus.